Oi amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda, eu sou vestibulanda de Medicina e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre 2022, vou falar um pouquinho sobre as minhas metas, sobre como que eu vou me organizar nos estudos, vou mostrar um pouquinho da minha agenda / planner, como que eu me organizei e tal. Então, eu espero que vocês gostem. Esse vídeo foi muito pedido lá no meu Instagram e aqui nos comentários também. E eu realmente adoro assistir esse tipo de vídeo de outras pessoas. Então, eu espero que vocês gostem, porque eu vou fazer de coração. Queria dizer que eu estou me achando muito bonita, então, por favor, me elogie. Brincadeira, né? Mas se quiser, não tem problema. Eu preciso me desculpar pelo barulhinho do ventilador que tá ao fundo, mas é que tá muito calor e não tem como gravar com a janela aberta porque é pior. Então, né, dos males o menor. E eu também queria dizer que eu tô gravando com a câmera frontal, então talvez a imagem não fique tão boa quanto quando eu gravo com a traseira. Então, né, se vocês repararem assim, mas é um vídeo tranquilo, é um vídeo descontraído e tal, então eu espero que, né, não seja um problema pra vocês. Então, vamos lá. Bom, antes de começar falando do ano que vem, eu tô gravando esse vídeo no dia... Acho que hoje é dia 28 de dezembro. Então, antes de começar a falar do ano que vem, eu queria falar um pouquinho sobre, né, esse ano que passou. Até pra vocês entenderem um pouquinho mais algumas metas, algumas coisas assim, né, pra vocês estarem na história mesmo. Então, esse ano de 2021, eu costumo brincar que foi um compilado de 2 anos em um só, né, porque... Eu não sei vocês, mas eu não consigo distinguir 2020 de 2021. Pra mim é tudo um ano só. Então, por conta disso, também ele se tornou um ano mais cansativo, um ano pesado, né, por conta das circunstâncias. Mas, pra mim, foi um ano de muito crescimento, principalmente emocional. Assim, eu comigo. E não naquele sentido bonito, assim, sabe? Tipo, nossa, eu aprendi muito, foi um ano maravilhoso, foi um ano difícil, foi um ano em que eu tive que pelar pra aprender as coisas, sabe? Eu tive que tomar na cara pra aprender muitas coisas, mas olhando assim, eu sinto muita gratidão por 2021, por essas coisas que aconteceram no meu pessoal. Às vezes assim, sabe, paranoia da tua cabeça que faz você entrar em parafuso e daí você sai diferente da situação, sabe? Tipo, às vezes nada aconteceu, mas você começa a pensar sobre aquilo e dali 2, 3 semanas você tá mudada em relação àquilo, sabe? Então, apesar de ter sido um ano bem cansativo, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano muito bacana. Mesmo que não seja aquele aprendizado que a gente vê muita gente falando assim, nossa, gratiluz e etc, sabe? Não. Mas, no fim, né, o que fica é o aprendizado, então... tudo bem. Também foi um ano em que eu evolui muito nos meus estudos. A aprovação em medicina não veio ainda. Não vai vir nesse ano, né, porque não tem nenhum resultado pra chegar. O único resultado que eu tô esperando ainda é o Enem. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas, né, até aqui não chegamos lá ainda, mas tudo bem. Eu vi também que eu desenvolvi muito quem eu sou nos meus estudos, como eu estudo, como eu organizo o meu dia. Eu percebi que nos últimos tempos eu tô começando a me priorizar, começando a enxergar que eu não preciso ficar estudando o tempo inteiro, sabe? Apesar de que eu sabia disso em 2018, eu tô começando a viver isso agora, sabe? Então também tá sendo muito gratificante. E outra coisa assim que, gente, nossa, tá sendo muito bom, é aqui o canal. Eu não sei se vocês chegaram a ver, acho que eu postei no Instagram, mas há 1 ano e pouquinho, deve fazer 1 ano e uns 2 meses mais ou menos, que o Facebook me lembrou disso. E nós tínhamos chegado a 900 inscritos. E aí, 1 ano e pouquinho depois, nós estamos com 4.000, quase 4.600. E assim... eu estou pasma, entendeu? Eu gosto muito, assim, da interação que eu consigo ter com vocês. Tem pessoas que eu já conheço que comentam os meus vídeos, assim, sabe? Que eu sei o rostinho, assim, sabe? Sei quem é, porque sempre tá comentando, sempre tá presente. E é isso que é gostoso, assim. Não no sentido de números, mas no sentido de você ter aquele contato, assim, sabe? O grupo também, lá no WhatsApp. As amizades que eu fiz por meio daquele grupo, assim, a forma como a gente conversa lá, sem ter aquele quê de nariz empinado e, nossa, eu sou o estudante. Eu adoro aquele grupo. E também no sentido de quantas pessoas a gente conseguiu ajudar, eu consegui chegar até tantas pessoas com vídeos motivacionais, com vídeo de dicas, com vídeo de rotina mesmo, que vocês sempre falam que ajuda bastante por conta da realidade e tal. Então é muito gostoso você conseguir ver isso, sabe? As parcerias também que eu fiz, eu tô conseguindo ter um certo retorno. Então é muito bom, assim, eu tô
tô com o coração quentinho em relação a isso, é muito gostoso. Mas enfim, né? Já foi quase metade do vídeo falando sobre o ano passado, então agora nós vamos falar sobre o ano que vem, né? Nossa, eu não sei vocês, mas eu adoro essa vibe fim de ano, início de ano. Eu amo início das coisas, adoro segunda-feira, adoro início de mês e amo ainda mais início de ano, né? Como eu falei pra vocês, eu evolui bastante nos meus estudos, eu senti uma evolução bem gostosa nos meus estudos, principalmente ali no finalzinho do ano, quando eu fiz o último vestibular e comecei a focar pro Enem, que se eu não me engano foi de setembro em diante. Eu consegui sentir uma evolução muito grande no meu estudo, porque eu comecei a estudar por questões. Eu comentei com vocês, né, que eu assinei o estuda.com e tal. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz sobre isso, falando dos cursinhos que me ajudaram e falei especificamente sobre essa véspera Enem aí. Então eu comecei a estudar quase que só por questões e eu senti uma evolução muito grande. E eu sentia que eu recuperei a minha vontade de estudar. O estudo por questões me ajudou muito, me ajudou, assim, sabe aquele dia que você sabe que se você pegar no resumo, você vai sentar e chorar na frente do resumo? Então, aí eu ia pra questões, assim, eu fazia 15 questões, eu já me sentia realizada, e daí você vicia, né? Você fica, não, só mais uma, só mais uma. Então, eu senti muita evolução. Então, é uma coisa que eu vou levar pra 2022 com toda a certeza do mundo. Infelizmente, eu não vou conseguir usar o estuda.com agora, pelo menos nesse começo de ano, porque, assim, eu tenho dois vestibulares pra fazer em março, que é o da UEPG e o da Unicentro, tipo, meio finalzinho de março. E aí eu tava pesquisando lá no estuda.com e não tem questões da UEPG, da Unicentro tem, mas da UEPG não tem lá. E aí eu, né, tipo, a UEPG é a que eu mais sou interessada e tal, então eu já cancelei a assinatura no estuda.com. E aí eu vou estudar meio que por simulados, sabe? Eu vou pegar as provas antigas, vou fazer como simulado mesmo de prova, no tempo certinho, que agora é um dia inteiro de prova e não 2 dias. Porque daí isso eu mato 2 coelhos em uma cajadada só, né? Porque daí eu já pratico o tempo de prova e daí já consigo estudar com base nos meus erros. Eu pretendo fazer tipo um simulado na segunda e daí estudar os erros no resto da semana. E aí se eu conseguir estudar os erros até metade da semana, eu faço outro simulado e tal. Então, me orientar mais pelo simulado, sabe? Deixar o meu estudo um pouquinho mais maleável do que segunda eu vou estudar essa matéria. Não, eu quero começar, tipo, ter como prioridade os erros que eu tive ali no simulado, sabe? Eu acredito que isso vai me ajudar bastante, eu espero, pelo menos, que me ajude bastante, porque é aquela coisa, assim, o conteúdo a gente sabe que a gente tem, né? Porque eu tô no meu 4º ano de cursinho, então tem muita coisa na cachola, tem muita coisa, tem muito resumo feito, tem muita aula já assistida, e é aquela coisa que a Sara do Método Questiona sempre fala: você já assistiu essa aula, você já aprendeu isso, então você precisa colocar no exercício, que é o exercício que vai te fazer ser aprovado, e não fazer um resumo diferente. Mas também não vou me limitar naquela coisa assim, tipo, não, nunca mais vou fazer resumo, nunca mais vou fazer isso. Eu tava percebendo também que eu vou tentar dar uma desacelerada nos vídeos de estudo, de dicas de estudo que eu assisto, tipo de métodos assim, sabe? Porque eu já comentei com vocês, né, que eu sou muito de mudar, assim, eu mudo muito, eu sou muito inconstante. Então, às vezes atrapalha, porque você começa a fazer de um jeito, daí você assiste um vídeo e muda de ideia, e daí bem no fim você não faz nada, né? Então eu pretendo dar uma freada boa em 2022, assistir esses vídeos. Claro, né, eu quero me orientar mais pelo estudo por questões, mas eu vou respeitar o que eu precisar. Se naquele dia eu precisar sentar e assistir uma aula, tudo bem, eu vou sentar e assistir uma aula. Daí, como eu falei, né, temos o resultado do Enem pra chegar, acho que ele deve chegar em fevereiro, começo de março, mas eu não tô esperançosa pelo Enem. Eu não vou falar número de acertos, porque eu não me sinto confortável fazendo isso. Mas, assim, eu senti minha evolução, principalmente no sentido de tempo de prova. Nossa, eu fiquei muito feliz que, assim, na prova do segundo dia de matemática, eu consegui chegar até o final da prova e fazer aquelas que eu conseguia, sabe? E nunca tinha acontecido isso. Então, nossa, eu fiquei muito feliz, independente de número de acertos. Mas, mesmo assim, eu acho que talvez fique raspando ali, mas não dê pra entrar pelo SISU, sabe? Mas também não perdi as esperanças, né? Vamos ver, vai que Deus resolve assim, não, filha, tenho piedade de você. Mas mesmo assim, eu acho que se eu passasse pelo Enem, eu ainda continuaria pra fazer os 2 vestibulares em março, que daí eu já tinha pago a inscrição e tal. Enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver cenas dos próximos capítulos. E aí a ideia é fazer esses 2 vestibulares em março, e aí dependendo do resultado que sai ali em março mesmo,
ou eu entro na faculdade e começo, né, o processo, ou eu começo a estudar daí pro Enem. Tem um vestibular até aqui no Paraná, da UniOeste, que é, acho que junho, julho, mas eu não sei se eu vou fazer, porque tem que viajar pra fazer, não é uma prova que eu fiz bastante vezes, então eu acho que daí eu prefiro estudar 100% daí de março até novembro, só pro Enem, da forma como eu estudei ano passado, né, nesse ano no caso. Então, vamos ver, né? Vamos ver. E assim, gente, como eu falei, né, mais sobre estudo, eu vou mostrar como que eu fiz as minhas metas. Eu percebi que a minha meta, que resume todas as outras metas, é me tornar a pessoa que eu tenho preguiça de me tornar, sabe? Que eu sempre tive preguiça de me tornar. No sentido, assim, de alimentação, atividade física, estudos. Eu não quero, tipo assim, ai não, pra 2022 eu vou estudar 8 horas por dia. Ou ai não, pra 2022 eu vou fazer 5 dias de atividade física. Ou eu vou comer isso, ou não vou comer isso. Não, eu quero basear nisso, assim, sabe? Em ser quem eu tenho preguiça de ser, sabe? Começar, tipo, a vencer essa preguiça, essa acomodação. Mas claro, né, que daí a gente traça algumas outras metas baseadas nisso, né, até pra ter um direcionamento melhor. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Pra me organizar pra 2022, eu não comprei planner e eu não comprei agenda. Eu comprei um caderno de 10 matérias, só que ele é pequenininho. Ele é menor que os cadernos tradicionais, olha. Esse daqui é um caderno tradicional e esse aqui é ele. E ele é de 10 matérias, só que tem pouca folha, gente do céu. Antigamente 10 matérias tinha 200 folhas, agora tem 160 folhas, né? Ele não é tão grosso assim como antigamente era, mas tudo bem. E eu vou usar ele como meio que um caderno de tudo, mas tipo uma agenda, assim. Uma vez eu mostrei pra vocês que eu gostava de me organizar fazendo só em cada período. Então, por exemplo, acordei de manhã, vou colocar ali na agenda o que eu tenho que fazer de manhã. Aí à tarde eu coloco o que fazer à tarde. E que eu também gostava de dividir em 2 colunas, né? Pra que eu conseguisse dividir entre estudos e outras coisas que eu preciso fazer. Então eu vou seguir isso. E aí, por isso mesmo, eu já comprei um caderno, porque eu sei que vão ter dias em que eu vou precisar fazer mais coisa, que eu vou querer detalhar mais, e vão ter dias em que não. Então, uma agenda ficaria um pouquinho limitante, até porque eu queria colocar algumas outras coisas aqui, um controle de vídeos, um controle financeiro. Então, uma agenda, ela fica meio limitante, daí eu tinha que comprar outra e tal. Então, eu preferi comprar um caderno mesmo. Vocês sabem que eu também não funciono com planner, né? Já falei sobre isso. Vou mostrar melhor pra vocês nesse videozinho que vem agora a seguir. Eu escolhi esse caderno justamente por conta dessas frases, né, que tem tudo a ver com o propósito desse caderno. Na contracapa tem esses post-its do porquê de eu estar estudando. Aí é um papel de rotina com horários que eu quero preencher depois e mais alguns papéis importantes. Adesivos, as informações pessoais que eu quase nem preenchi. E aí já chegamos nas metas que eu dividi em 4 áreas da vida, como eu vou explicar depois pra vocês. Ali atrás eu deixei um espacinho para eu fazer uma cartinha mais emotiva para o tempo que passou. E esse papel aí é uma outra forma de organizar metas com base no o que, como e para que fazer. Também deixei uns papéis, né, umas folhas em branco, caso eu precise. E fiz um espaço para eu anotar o que eu quero e o que eu preciso comprar. E também um espaço para eu anotar quando eu for chegando nesses números no YouTube e no Instagram. E aí é uma visão mensal dos vídeos que eu pretendo gravar ao longo do ano. E chegamos em janeiro, coloquei uma frase bonitinha e também deixei um espaço para eu preencher depois. Controle financeiro, também deixei um espaço para eu ir colocando séries e coisas que eu gostei desse mês. E chegamos na visão onde eu vou preenchendo ao longo do tempo. E de trás pra frente eu uso à medida que eu preciso, como por exemplo ali que eu já coloquei uns planos pro meu estudo de 2022. Então vamos lá, vamos falar sobre essas metas. Na práticas de estilo de vida, eu coloquei que eu quero fazer mais atividade física, me alimentar melhor, cuidar mais do meu sono e dormir mais cedo e acordar mais cedo, porque eu sou uma pessoa matinal. Mas também não estipulei, tipo, nossa, eu quero acordar às 5 horas da manhã, sabe? Mas são pequenos progressos. Eu coloquei também que eu quero ler a Bíblia, que eu quero ter a leitura como lazer, né? Que eu tô compartilhando bastante lá no Instagram, que eu tô lendo bastante ultimamente. E eu quero manter isso, sabe? Como um momento de lazer. Também quero fazer um registro mensal de, tipo, séries que eu assisti, livros que eu li, que eu gostei, como eu me senti nesse mês. Algum momento em que foi muito marcante pra mim, eu quero fazer isso. E eu também coloquei que eu queria tentar voltar a não comer carne.
Só que já comentei com vocês também, né? Tipo, eu não sou uma pessoa que come muita carne, mas em alguns momentos eu como. Então eu queria tentar reduzir. Não adianta eu dizer que eu realmente vou virar vegana em 2022, porque não vai acontecer. Mas eu quero, né, reduzir o máximo, ter um pouquinho mais de consciência sobre isso, chutar menos o pau na barraca. Aí, emocionalmente, é um pouco complicado falar aqui com vocês sobre, mas eu falei que eu quero ser uma pessoa um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais, tipo, pra cima, porque eu sou muito realista. Só que, assim, tem momentos em que eu me entrego pro pessimismo, sabe? E eu queria mudar um pouquinho isso, eu queria ser uma pessoa um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais alegre, mesmo diante de algumas situações não tão bacanas. Também falei sobre a questão da autoestima, que basicamente resume tudo o que eu falei lá, que é aquela meta principal, sabe? De me tornar a pessoa que eu tenho preguiça de me tornar. Que eu quero ser a pessoa que eu olho e admiro de fora, sabe? Aquela coisa assim, ai, aquela garota. Mas não no padrão da pessoa, no meu padrão. Tipo, no meu padrão, o que eu olho pra uma pessoa e acho legal que ela faz e que eu queria fazer também, sabe? Então, me tornar em mim. Isso que se encaixa na minha realidade, mas me tornar isso que eu admiro nos outros, que muitas vezes, às vezes, pesa na nossa autoestima, né? Tipo, às vezes a gente tá lá meio com a autoestima pra baixo, começa a se comparar, ai, porque fulana faz isso, fulana faz aquilo. É claro que dentro da nossa realidade, mas o que impede que a gente comece a fazer aquilo que a gente acha legal no outro, sabe? Então, isso que eu quero trazer como base das minhas metas em 2022. Também coloquei que eu quero ter um equilíbrio profissional e de estudos, né? Eu quero saber equilibrar ali profissional de estudos e pessoal também, sabe? Saber equilibrar ali. Claro, né, que tem a questão de dar mais foco para os estudos e tal, mas eu quero conseguir equilibrar, organizar melhor para não virar um caos. Pra eu não ter que desistir de alguma coisa em alguns momentos. Coloquei também que eu quero ser mais focada no agora e não ficar pensando tanto no depois, tanto nas possibilidades, nas coisas ruins que podem acontecer lá na frente. E também falei que eu queria mudar algumas coisas com as pessoas, tipo, sei lá, expectativas que eu jogo em cima das pessoas e que são minhas, não são das pessoas, tipo, não cabe a elas, né, atender as minhas expectativas, dependência, esse tipo de coisa, assim, sabe? Que daí também é muito pessoal, é muito, né, tipo, depende muito da situação, mas eu coloquei que eu queria ter um pouquinho mais de atenção nisso. Assim, eu tô colocando essas metas aqui, não é assim, tipo, uma lista de o que eu tenho que fazer, mas é uma base pra eu ter, tipo, sempre aquela base ali pra voltar e falar, vamos ver se eu tô seguindo o que eu tinha colocado aqui, vamos ver se eu tô sendo essa pessoa aqui. Então, nesse sentido, sabe, gente? Como eu falei no profissional, são números, então não compensa eu vir falar aqui pra vocês, porque eu quero guardar tantos dinheiros, porque eu quero chegar a tantos inscritos e tal, né? Mas alguns importantes aqui do profissional que eu coloquei é que eu quero ser uma pessoa que, quando eu digo vou fazer isso, eu faço, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito, assim, inconstante. Então, se eu falar, não, vou fazer academia, no outro dia eu acordo e falo, não quero mais fazer academia, vou fazer em casa. Então, eu quero ser uma pessoa, decidir, ponto, é isso, e eu vou lá e faço. Também coloquei que eu quero ser uma pessoa que cumpre horários, porque eu sou muito procrastinadora, principalmente nos estudos, principalmente à tarde. E coloquei também sobre o estudo em erros e dificuldades, né? Que eu já comentei com vocês que eu quero estudar assim. Coloquei que eu quero ter um controle melhor financeiro, porque, como eu falei, agora tá entrando um pouquinho de dinheiro e tal, então, né? Tem que cuidar, tem que guardar e tal. E é isso no profissional. E aí, por fim, no fisicamente, que eu falei que, né, é quase a mesma coisa dos práticas de estilo de vida, que eu coloquei que eu quero ser um pouquinho mais saudável, que eu quero cuidar mais das minhas unhas, do meu cabelo, da minha pele, que eu quero cuidar mais das minhas roupas, sabe? No sentido, assim, de tipo, só vou no mercado, mas mesmo assim, me vestir bacaninha, assim, sabe? Não precisa também ir de gala, mas sabe, tipo, cuidar de um estilo, assim, porque eu percebi que isso me ajuda em autoestima. E como eu tive muitos momentos de autoestima muito baixa em 2021, eu quero cuidar um pouquinho mais disso. E também coloquei que eu queria tirar mais fotos, eu quero biscoitar mais na internet, porque eu quase nunca biscoito. E quase nunca posto selfie, essas coisas assim. Eu gostava muito de fazer isso, mas eu acabei parando, então, né? Essas são as metas que eu coloquei pra 2022, e aí em cima eu ainda coloquei uma frase que é de uma série que eu tô assistindo, que eu tô viciado nessa série, que é The Bold Type. Que é assim, você pode ser só isso agora, mas você está no caminho de coisas grandiosas. Dá pra ver em seus olhos. Acho que foi o Oliver que falou pra... Eu esqueci o nome dela. Pra Sutton.
Ele falou alguma coisa sobre ela ainda ser assistente de moda, mas ela queria ser estilista e tal. Aí ele falou assim, ai, você pode ser só assistente agora, mas você tá no caminho de coisas grandiosas e dá pra ver isso nos seus olhos. Então eu coloquei isso aqui, né, porque foi uma frase muito inspiradora, eu até pausei pra respirar, sabe? E é isso, gente. Aí essas metas eu também tentei dar uma organizadinha, não só no o que fazer, mas fazer tipo um esquema de o que fazer, como fazer e pra que fazer, que eu mostrei ali no videozinho pra vocês. Eu não consegui detalhar muito todas, porque ainda não deu tempo, mas, sabe, pra tirar um pouquinho dessa visão de, ai, são metas, então é uma lista de deveres a cumprir. Não. Tipo, beleza, que nem eu falei lá sobre alimentação. Ah, eu quero comer melhor, mas como que eu quero comer melhor? O que que eu quero deixar de comer? O que que eu quero comer mais? Como que eu quero, né, preparar e tal? E pra quê, sabe? Porque isso é tão importante quanto o quê. Então eu tentei organizar assim. E, sinceramente, eu adorei essa forma de organizar. Como eu falei, ainda falta um pouco. Aqui atrás desse negócio de metas, eu ainda quero fazer uma cartinha pra mim de 2021 e de 2022. Eu sou bem emotiva com essas coisas. E, gente, eu acho que é isso. Em relação à organização, em relação a metas. Mostrei ali um pouquinho da minha agenda, mas não tem mais nada que eu tenha pra mostrar pra vocês. E assim, por fim, nesse vídeo eu queria agradecer do fundo do meu coração por você que me acompanhou até aqui, talvez me conheceu nesse final de ano, ou talvez me conhece desde anos passados. Então, eu queria agradecer por tanto carinho, eu recebo tanto carinho de vocês aqui nos comentários, lá no Instagram, lá no grupo. Então, eu só tenho a agradecer, de verdade. Repito, vocês se tornaram como se fossem meus amigos. Eu realmente prezo muito por essa comunidade que a gente criou. E eu agradeço do fundo do meu coração por tanto carinho, por tanto amor, por cada comentário que vocês deixam. Agradeço pela participação, agradeço pelas visualizações, pelas curtidas. E eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês, um feliz Natal atrasado, mas um feliz ano novo, que 2022 seja um ano também de muito crescimento, mas um pouco mais leve do que esses anos que se passaram, que seja um ano incrível na medida do real. E eu queria deixar uma frase pra vocês que eu vi esses tempos no Facebook, que é: somente o imperfeito tem futuro. Então não se apeguem a um 2022 perfeito, um 2022 que vai dar tudo certo. Sabe aquele meme assim que sempre tem no primeiro dia de janeiro, que é assim: primeiro dia eu já me decepcionei com tantas coisas. Não esperem demais de um ano, esperem de vocês, trabalhem em vocês aos pouquinhos. E trabalhem em cima das suas imperfeições, aceitem aquilo que vocês não conseguem mudar, aquilo que realmente ainda é difícil pra vocês trabalharem, mas vão aos pouquinhos, sabe? Mas realmente eu desejo que 2022 seja um ano incrível dentro do imperfeito, um imperfeito incrível pra nós. E que a nossa aprovação venha, né? Pra quem tá me assistindo e também quer medicina ou também quer outros cursos, que a nossa aprovação venha, que dê tudo certo, que todos os planos do coração de Deus venham a se cumprir na nossa vida em 2022. E eu acho que é isso que eu tinha pra dizer, porque o vídeo já tá com 30 minutos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.